Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão aqui no Observatório da Televisão. Como faço todas as semanas nesse nosso encontro das quintas-feiras, convido todos que não se inscreveram ainda aqui no nosso canal a se inscreverem e assim receberem as notificações, ficarem por dentro de tudo que nós trazemos no nosso canal para você, as críticas da televisão em geral, resumo dos capítulos da sua novela preferida, TBTs como esse, entrevistas exclusivas e muito mais. Na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, uma das maiores atrizes brasileiras, sem nenhum exagero, completará 90 anos de idade. Nós estamos falando de Natalia Timber, ou Timberg, que seria a pronúncia correta pela origem do seu sobrenome, que é europeia, né? Natália nasceu no Rio de Janeiro em 1929 e tem, neste ano, também completando 65 anos de atividade artística como atriz, né? Carioca, filha de mãe belga e pai polonês, Natalia Timber iniciou a sua carreira artística ainda no teatro amador na virada dos anos 40 para os anos 50. Foi nessa época que ela se formou em Belas Artes, ainda no Rio de Janeiro, e, por conta do seu desempenho numa das peças da época de teatro amador, foi convidada a cursar interpretação, estudar interpretação, ganhou uma bolsa para fazer isso em Paris. E assim ela foi para Paris, estudou interpretação lá e na volta ao Brasil, ainda no começo da década de 50, ingressou no grupo fixo, né, do Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, aqui em São Paulo, né, que caso você que está nos assistindo não saiba ou não se recorde, foi uma iniciativa da qual estava por trás o empresário italiano Franco Zampari, que foi uma figura de proa no incentivo às artes em geral aqui em São Paulo e no Brasil, naquela época, décadas de 40 e 50, e também tem participação muito importante naquele momento no nosso cinema com a companhia cinematográfica Vera Cruz, né? Natália, em 1954, estreou profissionalmente no teatro com a montagem de Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, né? Já começou com o pé direito e seguiu na sua carreira ali naqueles primeiros anos com o TBC e depois já fora da companhia, mas com sempre grandes autores e grandes espetáculos no seu currículo, né? Para citar apenas alguns dos cerca de 40 espetáculos que já tiveram Natalia Timber no elenco, nós podemos falar também de Antígone, né? Um panorama visto da ponte, O Pagador de Promessas, montagem histórica da qual ela participou com direção de Flávio Rangel ao lado de Leonardo Vilar, e Meu Querido Mentiroso, da década de 60, que ela voltou a encenar quase 30 anos depois e ganhou o prêmio Molière, né? Láurea máxima do nosso teatro aqui no Brasil, nas duas ocasiões em que montou essa peça com o seu amigo de muitos anos, colega de trabalho, Sérgio Brito, né? E foi construindo o seu nome como uma grande atriz, uma atriz em ascensão no teatro ao longo dos anos 50 e 60. Em 1964, com O Desconhecido, novela de Mário Brazini, produzida pela TV Rio, Natália iniciou a sua carreira de mais de 50 trabalhos na televisão até hoje, entre novelas, minisséries, seriados e unitários, né? No mesmo ano de O Desconhecido, 1964, ela interpretou a Soror Helena da Caridade de O Direito de Nascer, que é um grande clássico da dramaturgia latina e mundial de Félix Canhé, né? Origem cubana do original, que foi exibido aqui no Brasil na televisão e também no rádio, né? Inicialmente no rádio, inclusive, e trabalhou em praticamente todas as emissoras do Brasil, como atriz e até como locutora de telejornal, né? Em 1965, nos primeiros tempos da TV Globo, Natalia Timber foi uma das apresentadoras do Teleglobo. Nós citamos essa pequena curiosidade quando falamos da TV Globo, num dos textos especiais de aniversário da emissora no Observatório da Televisão, visite lá, né? E sempre procurou aliar o seu trabalho na televisão e no teatro. Por conta disso e da intensa atividade, tanto em televisão quanto em teatro, Natalia Timber acabou fazendo relativamente pouco cinema, né? São menos de 20 filmes ao longo de toda a sua trajetória, que agora tem 65 anos, né? Porém, registram-se desempenhos interessantes na televisão e no teatro em grande número, né? Para citar alguns, desde a década de 60, em emissoras variadas, TV Globo, TV Record, TV Bandeirantes, SBT, né? Nós podemos citar dezenas de trabalhos marcantes na carreira de Natalia Timber. Alguns deles:
A Ré Misteriosa, na TV Tupi, da qual ela fazia personagem título, ao lado de Lima Duarte e de Hélio Souto, interpretando respectivamente seu marido e seu filho, né? O filho que livra essa mãe de acusações perante a justiça, quando já crescido é um grande advogado, né? Uma história que também inspirou o filme Madame X com Lana Turner no cinema, né? Temos também, mais para o fim da década de 60, na TV Excelsior, as novelas O Terceiro Pecado, A Muralha e 10 Vidas, né? 10 Vidas, Natália interpretou o papel de Bárbara Eliodora, né? A novela se passava na época da Inconfidência Mineira. Em O Terceiro Pecado era o Anjo da Morte, que no seu remake, O Sexo dos Anjos, na TV Globo, foi interpretado pela Bia Seidel. E em A Muralha foi a filha mais velha de Dom Brás e Mãe Cândida, que eram Mauro Mendonça e Fernanda Montenegro, de nome Basília, né? No caso, as 3 novelas citadas são de Ivani Ribeiro, que é uma autora com quem Natália voltaria a se encontrar em outras ocasiões, né? Na mesma época, antes desse ciclo de Ivani Ribeiro, por assim dizer, ela interpretou um dos personagens mais lembrados pelos telespectadores, mais velhos. A protagonista de A Rainha Louca, de Glória Magadã, nos primeiros tempos da TV Globo, ainda em 1967. E nos anos 70, seguindo a sua alternância entre emissoras sem se prender a nenhuma, Natália Timber participou de novelas importantes da nossa história aqui na Teledramaturgia, como Escalada, O Espantalho, As Divinas e Maravilhosas, Rosa dos Ventos, né? Iniciativas da TV Record nessa época, antes de encerrar a sua Teledramaturgia por algum tempo, como Quero Viver, né? Ao lado de Lilian Lemertz, Rolando Boldrin, Hélio Souto, Rodolfo Maier. Um elenco muito bom que a TV Record reunia nessa época, né? E depois, Natália Timber começou uma sequência de vários trabalhos muito importantes na sua carreira e no cenário da nossa teledramaturgia na TV Globo, com autores como Manuel Carlos e Gilberto Braga, especialmente, né? Com Gilberto Braga, o primeiro encontro de Natália Timber ocorreu em Vale Tudo, em 1988. A novela foi recentemente reprisada no canal Viva, né? Já pela segunda vez, e interpretou a querida Tia Celina, que era um contraponto perfeito à figura da sua irmã, a perversa, snob, Odete Reutemann, personagem de Beatriz Segal, né? E também interpretou com Gilberto Braga e Yolanda Mendes de celebridade a grandíssima vilã, infelizmente pouco lembrada, Dona Idalina, em Força de um Desejo, né? Foi Vitória Drummond em Insensato Coração, né? E, com Manuel Carlos, interpretou uma personagem muito marcante em sua carreira no ano de 1978, a governanta Juliana, de A Sucessora, que o autor escreveu baseado no romance de mesmo nome, que é de autoria de Carolina Nabuco, né? Os telespectadores mais jovens devem se lembrar de Natália já como uma senhora, né? E em novelas, seja em reprise, seja inéditas, mas já fazendo muito papel de mãe e avó, né? Algumas dessas novelas que os telespectadores mais jovens puderam acompanhar e com elas se tomaram de amores pela grande atriz que é a Natália Timber, que merece todas as homenagens, são Éramos Seis, no SBT, em 1994, na qual ela interpretava o papel de Tia Emília, né? A Mãezinha, de O Campeão, novela de Mário Prata e Ricardo Linhares na TV Bandeirantes, Dona Mariana, em Pantanal, do ano de 1990, e outra grande vilã de Gilberto Braga, Constância Eugênia, em O Dono do Mundo, a mãe adotiva do protagonista, que era um grande crápula, Felipe Barreto, interpretado por Antônio Fagundes, né? Como eu disse, são mais de 50 trabalhos entre novelas, minisséries, séries e especiais, e há muitos a destacar porque Natália, com o seu talento, a sua experiência, consegue valorizar mesmo personagens que não nasceram para ser muito grandes, conforme a intenção inicial do autor, e ao mesmo tempo costuma ser escalada para papéis de relativa importância por ser ela quem é e atuar como atua, né? Por que Natália Timber escolheu ser atriz? Ela sempre disse que acabou escolhendo ser atriz porque em Belas Artes, né, em pintura, que foi o que ela estudou, ela se realizava, mas não considerou aquele exatamente o meio de expressão da sua curiosidade, da sua integração com o ser humano, com todos os conflitos e todas as minúcias do comportamento do ser humano que o trabalho de atriz poderia proporcionar a ela. E assim ingressou na carreira de atriz, né? Para nossa sorte, inclusive, né? Natália Timber, no momento, está no ar como Dona Gladys em A Dona do Pedaço.
É uma mulher tradicional, mãe de Regis, Reinaldo Gianecchini e Liris, Débora Evelyn, né? Uma mulher apegada a valores de um tempo que já passou, que tenta ajudar a filha a salvar o seu casamento, é contra o casamento do filho com Maria da Paz, personagem de Juliana Paz, que não tem berço, embora tenha um dinheiro que ela, Dona Gladys, já não tem há muito tempo, né? E também está no ar em Porto dos Milagres, no canal Viva, como Ondina, criada de confiança da família Guerreiro, que sabe que o filho ilegítimo herdeiro da fortuna do seu patrão falecido, o seu Bartolomeu, que é o Antônio Fagundes, é o Guma, o humilde pescador, interpretado pelo Marcos Palmeiro, né? Nós poderíamos falar aqui, numa brincadeira com os 90 anos de Natália, 90 minutos, 90 dias sobre a vasta e premiada carreira, merecidamente, que a atriz já mantém há 65 anos, só profissionalmente, tirando os trabalhos anteriores ainda da fase do teatro amador, né? Mas, por hora, ficamos por aqui, na certeza de que essa homenagem é muito justa e que esperamos, no futuro próximo, poder fazer novas homenagens para ela e outros atores igualmente merecedores da estatura de Natália Timber. Na próxima semana temos um novo encontro. Obrigado a todos, um abraço, tchau.